dizer que para mim é uma honra e uma satisfação pessoal participar dessa live com o senhor, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-professor da SMEP, membro da nossa querida associação, escritor consagrado, um jurista e professor de renome nacional. É uma alegria compartilhar esse momento com o senhor. Observei com atenção as explanações do doutor Marcos, do desembargador Sebastião e também da doutora Geórgia, e vi que todos esgotaram praticamente toda a temática. E para não alongar muito a nossa live, eu quero fazer aqui uma pergunta para o doutor Marcos sobre um tema que reputo muito importante e atual, que são as fake news. É um assunto que está sendo bastante discutido e que envolve a colisão de direitos fundamentais e a propagação das fake news. De um lado, temos os direitos da manifestação do pensamento, da liberdade de informação e liberdade de expressão. Do outro, direitos fundamentais à privacidade, à honra, o próprio regime democrático. As notícias desprovidas de conteúdo real, elas têm um potencial influenciador e lesivo, ponto de determinar influência até mesmo na máxima do Estado Democrático de Direito, as eleições. Pois passam mensagens falsas e que podem mudar o resultado de uma eleição. Específico, doutor Marcos, de propagação das fake news no período eleitoral, como o senhor entende a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade para solucionar essa questão? É possível proibir previamente as fake news, protegendo ao mesmo tempo direitos fundamentais, sem que isso seja caracterizado como uma censura? Obrigado. Obrigado. Doutor Marquinhos. Obrigado, desembargador Edivaldo Moura. Obrigado, doutor Leonardo Brasileiro, nosso presidente da AMAP. É uma satisfação integralmente minha em estar nesta live com a sua honrosa e digna participação. A AMAP, que sempre teve presidentes de envergadura, de peso. Doutor Sebastião Martins já foi presidente da AMAP, doutor Zé Alves de Paula. Nós tivemos já presidentes, grandes presidentes, o Tiago Brandão, que está nos assistindo também, recentemente a presidiu, sempre magistrados de escola, presidindo esta gloriosa instituição, que é a Associação dos Magistrados. E me faz uma pergunta, de fato, muito atual, o Leonardo Brasileiro, que é essa discussão sobre a liberdade de expressão para propagar fake news. E mais, quem teria a capacidade de dizer o que é e o que não é fake news, que é uma outra questão forte. Quer dizer, se há a capacidade de dizer sobre isto, quer dizer, qual a autoridade que iria falar quando que uma notícia passa a ser uma fake news? São questões tormentosas para o momento. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal, como sabemos, enfrentou uma matéria semelhante há algum tempo atrás, quando julgou aquela questão acerca do editor gaúcho que editava livros antissemitas, livros que pregavam o retorno ao nazismo, livros que diziam que, na realidade, os judeus constituíam realmente uma expressão artística até. O editor teria o direito de editar livros que pregam. Isso foi muito polêmico em nosso país, tem alguns, já mais de 10 anos, essa jurisprudência, em que o Supremo concluiu que não, que a liberdade de expressão não vai ao ponto de permitir a divulgação em nosso país de livros que preguem o ódio, que prega a superioridade racial, que prega o crime. Veja que hoje isso seria crime de racismo, até. Mas à época, isso, quer dizer, essa questão foi julgada sob a ótica da Constituição. Não havia ainda a lei mais recente que já disciplina como racismo. Sabemos que no Brasil, por exemplo, já a lei diz que a propagação do nazismo no Brasil é um ato criminoso também.
Quer dizer, o Brasil segue a tradição da Alemanha. Na Alemanha é crime pregar ódio, pregar teoria nazista. Por isso que nos Estados Unidos da América é onde esses grupos nazistas mais crescem, supremacistas brancos, porque lá vigora uma visão muito forte sobre a liberdade de expressão e que não chega ao ponto de proibir a existência desses grupos. No Brasil não, é proibida a existência desses grupos porque a lei considera crime. Bom, mas não estamos falando. Então eu faço o seguinte recorte. Quer dizer, discurso que prega racismo, machismo, homofobia, portanto, que prega que a diferença entre as pessoas significa a possibilidade de alguém sobrepujar o outro, de um ser humano sobrepujar o outro, esse discurso é proibido porque ele é criminoso e, portanto, compete sim ao judiciário proibir a republicação desse tipo de publicidade e, se for, inclusive, previamente comprovado que será veiculado esse tipo de crime, pode o judiciário impedir que o crime ocorra. Daí eu não tenho dúvida com relação a esse aspecto. Um outro aspecto diz respeito às informações falsas. Quer dizer, uma informação falsa que não constitui crime. Quer dizer, fica numa situação, no limbo jurídico muito complexo. Quer dizer, quem iria dizer, primeiro, que a informação é falsa? Ainda mais previamente, antes de ser publicada, antes de ser dialetizada. De fato, eu não tenho resposta para essa pergunta, porque ela é a pergunta mais difícil do momento. Precisamos aprofundar, nós todos, debatermos mais sobre isso, principalmente no ponto de proibir a veiculação da notícia falsa quando ela não é criminosa. Se for notícia falsa criminosa, ela tem que ser proibida e, na minha concepção, tanto faz previamente ou posteriormente. Isso não é censura, isso é cumprimento da lei, isso é evitar que um crime seja cometido. Não é? Não precisa esperar que o racismo ocorra para que se proíba o crime de racismo. Né? Pode haver a prevenção, a tutela preventiva do direito fundamental da pessoa humana. Mas, em outro aspecto, quando não constitui crime, de fato, é uma indagação muito grande se pode haver a proibição da divulgação, ou se é preciso que haja divulgação para que se veja o contorno dela, se comprove que essa divulgação está tendo reflexos nocivos à sociedade, ao combate a uma epidemia, por exemplo, interferindo no resultado das eleições, talvez dessa modalidade de fake news que não são crimes, talvez a resposta somente possa acontecer a posterior e não preventivamente. Provavelmente assim o seja, mas realmente não é um ponto que eu tenho uma reflexão maior e essa é a pergunta que qualquer resposta nesse momento pode ser uma resposta precipitada, então eu prefiro não fechar a questão e o Dr. Leonardo realmente traz essa alta indagação. Quem terá o direito de dizer quando uma notícia que não é criminosa é inverídica? Quer dizer, a notícia verídica é que saiu no jornal, porque foi o jornalista quem a publicou, ou a notícia verídica é aquela outra publicada no WhatsApp? Quando não constitui crime. Poderia o judiciário interferir nesse debate e ele, o judiciário, ser o árbitro, dizer essa notícia não é porque ela é inverídica, ou esse debate é mesmo um debate da própria autorregulação da sociedade? A própria imprensa dizer aquela notícia é fake news, porque estão aqui os dados científicos. E a sociedade, através da boa informação, se proteger da má informação. Porque o judiciário ele pode muito, mas ele não pode tudo. O judiciário é muito importante, mas ele não pode substituir a sociedade. Quer dizer, eu sou contra aquele discurso de quem acha que o judiciário não pode e deve ser até ativista em muitos momentos. Mas também não pode o judiciário substituir por completo a sociedade brasileira.
A sociedade também tem que ter a sua própria responsabilidade. Não pode se portar como um bebê que precisa sempre da babá para a sua proteção. A sociedade precisa ter instituições como a imprensa livre, e daí sim o judiciário proteger a imprensa livre, a liberdade de imprensa. Ter instituições fortes para se proteger, mas a sociedade também tem que ter um espaço de autorregulação, né? E não sempre o Estado interferir e ser o tutor da sociedade. Portanto, a pergunta do Dr. Leonardo é altamente provocativa, importante, essencial, e penso que será o debate dos próximos tempos. E esse é o debate em aberto na sociedade. Muito obrigado por tê-la feito.